Leamos a palavra de Deus. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Deus, estamos aqui, Pai. Mais uma vez te pedimos. Fale aos nossos corações. Irmãos, essa semana eu ouvi uma história que se encaixa bem naquilo que Deus colocou no meu coração para trazer a vocês essa noite. Eu não sei em que época, em que século se deu, mas a história retrata de uma repressão que a Armênia sofreu da Turquia. E conta a história de dois irmãos que estavam fugindo de um soldado. Eles entraram num beco praticamente sem saída, e essa moça viu o seu irmão ser trucidado por esse soldado turco. E ela não sabe explicar, mas ela pulou um alambrado e conseguiu fugir do soldado. Mas logo mais à frente, tempos depois, por ela ser enfermeira, ela foi colocada pelos turcos para trabalhar para eles num hospital turco. E quando ela estava nesse hospital trabalhando, da entrada um soldado que padecia de uma moléstia grave, gravíssima. E relatando ela que naquele momento ela sentiu um grande conflito, porque ele precisava de uma atenção especial e quase que contínua, e colocaram ela para cuidar dele, porque ele precisava de alguém exclusivamente para cuidar dele. E ela percebeu que aquele soldado era o soldado que tinha matado o irmão dela. E o conflito que tinha no coração dela era: vinga a morte do teu irmão. Vinga a morte do teu irmão. E ela sentia que era aquela natureza má dentro dela, aquela natureza perversa humana. Vinga a morte do teu irmão. E ao mesmo momento, ela ouvia a voz de Jesus: ama o teu inimigo. Ama o teu inimigo. E contando a história, depois ela recebeu asilo nos Estados Unidos, e ela contando essa história a uma amiga, ela disse que aquele soldado depois reconheceu que ela era a irmã da sua vítima, e perguntou: você tinha tudo para vingar a morte do teu irmão, e por que não me deixou morrer? E ela falou: porque Jesus mandou te amar. E disse que aquele momento, aquele soldado olhou para ela e falou: eu quero conhecer esse Jesus. Fale-me para mim desse Jesus. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele está inserido num contexto maior, de que Jesus chama seus discípulos para perto dele e fala: olha, embora vocês vivam
em um meio tenebroso, embora vocês vivem num meio que contamina vocês para o mal, embora vocês venham viver num meio que lhe tentam apagar o mal com o mal, mas agora eu quero mostrar para vocês como deve viver os cidadãos do reino dos céus. Qual é a ética do reino do meu Pai? E ele começa a falar das bem-aventuranças, que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são os mansos, que herdarão a terra. Bem-aventurados são os pacificadores. E Jesus, nessas bem-aventuranças, ele entra em contradição com todo um sistema maligno que existe no mundo. E vai mais. E fala, olha, vocês têm que ser como sal e luz. Jesus usa de duas metáforas para mostrar como deve ser e qual a diferença que um verdadeiro filho de Deus deve fazer neste mundo. E prosseguindo a mais, ele fala, olha, se vocês buscam a ser zelosos na lei, se vocês buscam a praticar a lei, eu digo mais para vocês. Aqueles homens que vocês têm com maior consideração, que são seus líderes maiores, que são os escribas, os fariseus, os mestres da lei, eu vos falo que a vossa justiça tem que exceder em muito, muito a justiça dos fariseus, dos mestres da lei, para vocês entrar no céu. E Jesus ele vai falando, por quê? Porque a lei diz, você não deve matar o seu irmão, você não deve assassinar o seu irmão. E eu vos digo, se você tiver ódio no teu coração contra alguém, você já matou ele. A lei fala que você não pode adulterar. E eu vos digo que se você olhar para alguém de maneira impura, você já adulterou com ela. Hoje eu estava vendo um vídeo no YouTube que me chamou muita atenção, um senhor que sofreu um acidente de caminhão indo de Campinas para Vitória, Espírito Santo. Ele disse que parou num posto ali, faltava mais ou menos umas 2, 3 horas para chegar em Vitória. E um jovem pediu carona para ele, e ele falou que estava muito cansado e até ofereceu a direção do caminhão para esse passageiro que disse também que dirigia caminhão. Falou, olha, eu nunca dirigi um caminhão grande como esse, uma carga tão grande. Não, deixa que eu vou dirigindo. E esse motorista, 1 hora depois, tombou o caminhão e ficou 7 meses na UTI. 7 meses na UTI. E ele, nesse período que ele teve na UTI, ele relata a sua experiência. Ele disse que viveu a morte de perto, que ele se sentiu sendo tragado por um túnel de luz luminosa, e ele conheceu um lugar muito bonito que irradiava paz. E que ele relutou muito e muito e muito para não querer deixar esse lugar. Até que ele foi impelido voltar para o corpo dele, voltar para aquele local onde ele estava. E ele disse que a experiência foi tão forte que quando ele acordou do coma, ele nunca mais conseguiu ser a pessoa que ele era. Porque ele relata nesse testemunho dele que ele não conseguia olhar para uma mulher de forma impura. Ele não conseguia ter uma amizade com uma pessoa do sexo oposto, porque sempre tinha intenções impuras no coração dele. E ele disse que depois dessa experiência que ele teve, que mudou a vida dele, ele nunca mais teve intenções impuras no relacionamento de amizade com mulheres. Diz que a vida dele foi transformada. Embora ele perdeu parte da face direita, ele perdeu as 2 pernas, ele trabalha em Campina Grande lavando carro, em cima de uma cadeira de rodas.
E ele contou que a vida dele foi transformada. O que eu quero dizer, irmãos, que Jesus chamou para perto deles aqueles que tinham interesse em ficar perto de Jesus. Não é essa a nossa intenção, o nosso coração, irmãos? Nós frequentamos uma igreja, nós falamos de uma fé, falamos de uma religião, porque queremos estar perto de Jesus. Jesus agora no Sermão do Monte, ele mostra claramente que os seus discípulos querem não apenas estar perto dele, mas ouvir dele, ouvir os seus ensinamentos. E depois de uma longa explanação, Jesus encerra agora as suas antíteses da lei, são 6 antíteses, conclamando aos seus discípulos, aqueles que querem estar perto de Jesus, aqueles que querem ser impactados por Cristo, aqueles que gostam de ouvir a Cristo, a ser perfeito, como Deus é perfeito. E ao pensar sobre essa perfeição, Jesus dá claramente que, nesse texto, para mim e para você, a entendermos o caminho para uma perfeição. Não há atalhos, irmãos. Por mais que a nossa tendência pecaminosa, caída, natureza adâmica, quer nos fazer tomar atalhos, facilitar as coisas da vida, não é assim em nossa vida? Queremos sempre o mais fácil. Queremos sempre cortar caminho. Queremos sempre desviar, achando que certos caminhos que nós escolhemos é melhor, porque vai me poupar esforço, vai me poupar trabalho, vai me poupar tempo. E Jesus agora mostra aos seus discípulos e mostra a mim e a você que para sermos perfeitos, como o Pai é perfeito, precisamos passar pelo caminho da obediência, irmãos. Não há outro caminho para a perfeição se nós não entendermos que fomos chamados para uma vida de obediência. Eu lembro, há algum tempo atrás, eu não sei se vocês viram música, e comparação que alguns fizeram, eu já vi isso várias vezes, que na escola ensina o quê? As crianças o A, B, C, D. E na igreja, a palavra de Deus nos ensina a obedecer. Isso me veio à mente, porque é claramente o que Jesus pede para nós. O que Deus pede para que nós venhamos obedecer? Vamos para o versículo 13, 43, desculpa. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O que nós desejamos a quem nos faz mal? O que nós desejamos, o que nós queremos a quem nos ofende? O que nós desejamos, o que nós queremos aqueles que nos causam prejuízo? O que nós queremos, o que nós desejamos aqueles que nos maltratam ou aqueles que nos tratam com indiferença? É ruim, irmãos. Eu creio que o seu coração não é diferente do meu. Porque, em primeiro lugar, em nosso coração, quando somos maltratados, ou quando somos perseguidos, nós queremos o quê? Que aquela pessoa pague, segundo o nosso critério, segundo a nossa justiça, o mal que ela fez para mim. E o primeiro sentimento do nosso coração, ela vai colher. Porque ela também está sujeita à lei da semeadura. Porque aqui se faz, aqui se paga. E eu vou ver. Eu vou ver. E Jesus agora, ele vai de encontro a esse pensamento, que era um pensamento não meu e não é um pensamento seu, mas era um pensamento do povo judeu.
era o pensamento dos israelitas e da nação daquela época, do contexto de Jesus. Porque os intérpretes da lei que interpretavam o seguinte: olha, você deve amar o seu próximo. Quem que é o meu próximo? Não foi essa a pergunta que fizeram para Jesus? Um doutor da lei querendo instigar Jesus, querendo afrontar Jesus, falou: olha, quem é o meu próximo? E Jesus cita uma parábola maravilhosa para mostrar para aquele mestre da lei quem era o próximo. Ele fala: olha, descia um certo cidadão de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho, salteadores o cercaram. Roubaram tudo que ele tinha e espancaram até quase a morte. E esse homem desfalecido ao chão, descia casualmente um sacerdote, viu esse homem no chão e passou de largo. Descia também um levita, viu esse homem ao chão e passou de largo. Vinha um samaritano que seguia o seu caminho, viu esse homem esmorecido ao chão, quase morto, foi ao seu encontro, pesou-lhe as feridas, colocou sobre o lombo do seu animal, o levou para uma hospedaria, cuidou dele, e quando ia embora, chamou o dono da hospedaria: olha, esse dinheiro está aqui nas suas mãos, cuide desse homem. E se esse dinheiro não der, quando eu voltar, eu lhe restituo o que você gastou a mais. E Jesus virou para aquele fariseu, para aquele doutor da lei, aquele mestre da lei: quem foi o próximo daquele homem? E o fariseu, o mestre da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus falou para ele: vai e faz o mesmo. O que Jesus estava fazendo era contrapor um pensamento errado do judeu, dos doutores da lei, porque para eles o próximo era apenas os da mesma casta. Era o meu irmão judeu. A comunidade de Qumran, os essênios, eles achavam que o próximo era somente os que faziam parte da sua comunidade. Porque até mesmo eles não cumprimentavam ninguém, a não ser os da sua própria comunidade. Eles saíam em grupos, ou individualmente, e quando encontrava um da sua comunidade, eles: a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmão. Estou floreando, irmãos. É outro tipo de cumprimento. Mas não cumprimentavam ninguém, somente eles. Não é da minha família, do meu próximo. Não é quem está mais próximo de mim, que sou eu mesmo. Às vezes a gente escuta isso, a gente fala: olha, ame o seu próximo. E outro fala assim: olha no espelho, quem é o próximo, mais próximo de você? Aí você olha: nossa, sou eu, então eu tenho que me amar. Eu tenho que me dar o melhor, eu tenho que cuidar bem de mim, porque eu sou o próximo mais próximo de mim. E quando a gente olha para a parábola do bom samaritano, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o seu cônjuge, não tem nada a ver com seus filhos, não tem nada a ver com seus parentes, seus familiares, tem a ver com quem? Com seus inimigos e com aqueles que vos perseguem. O contexto claramente nos fala que aquele que descia de Jerusalém para Jericó era um judeu. E ele foi amado por quem? Pelo seu inimigo, o samaritano. Porque os judeus odiavam os samaritanos. E alguns samaritanos odiavam os judeus. Porque quando o reino do norte foi atacado pelos babilônicos, em vez de levar cativo o povo judeu que era do reino do norte, sob o reinado de Jeroboão, o que aconteceu? A tática foi outra. Porque a Babilônia, no reino do sul, levou cativos. E Daniel foi um deles. Sadraque, Mesaque e Abidnego.
Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. No Reino do Norte, sabe o que Nabucodonosor mandou fazer? Vão lá e misturem com esse povo. Formem famílias, casem com as mulheres deles, dê as vossas mulheres para casar com eles. E o Reino do Sul, que foi para o cativeiro da Babilônia, e quando voltou, eles odiaram seus irmãos porque se misturaram com os seus opressores, com aqueles que fizeram eles passarem 70 anos no cativeiro babilônico. E quando tiveram que voltar a Jerusalém, que era a capital do Reino do Sul, tiveram que reconstruir tudo que foi derrubado e queimado. Porque a Babilônia destroçou tudo. A fé, a esperança deles. Se você quer entender isso melhor, leia Neemias e Esdras. E eles odiaram os seus irmãos do Reino do Norte, que era do mesmo sangue, que tinha se dividido por causa de uma briga entre os filhos de Salomão. Que coisa, irmãos. Aqui daria várias aplicações, eu poderia virar para você e falar assim para você, irmãos. Olha, uma contenda que causa uma dissensão, uma divisão, leva uma desgraça maior. Mas não é esse o propósito do sermão de hoje à noite, porque o propósito é falar para você que assim como aquele samaritano que era odiado pelo judeu, que foi massacrado e ficou semi-morto, ele usou de misericórdia para com seu inimigo. Ele viu seu inimigo no chão. Ele poderia até passar pelo mesmo conflito da enfermeira da Armênia, no coração dele. Vinga-te do teu inimigo. Aproveita que ele está semi-morto. Crava a sua espada no peito dele. Crava a sua espada. Dá o último golpe de misericórdia. Se podemos chamar isso de misericórdia. A gente ouve muito falar que vingança é um prato que se come frio, né? E a gente falou sobre vingança do domingo passado. E essa é uma questão que tem que estar fora do nosso coração, meus irmãos. O que Jesus está falando para nós aqui, que aqueles que fazem mal para mim, aqueles que fazem mal para você, aqueles que te perseguem, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja no mundo em que você vive, eu não sei você, né? Mas eu já tive muitos algozes na minha vida, até mesmo dentro da igreja. Não da quarta igreja, nem da setor sul, graças a Deus. De outra igreja que eu passei, mas eu já tive vários algozes. Pessoas que me perseguiram e tentaram mal contra mim de graça. Gratuitamente. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Pessoas que de graça já se levantam e te perseguem, tramam mal. Quando a gente fala de graça, a gente sabe que por trás de muitas coisas tem inveja. Tem tantos sentimentos ruins. A vontade de te ver fracassado, de te ver fracassada. De não te ver prosperar. De ser bem-sucedido. Isso acontece em todos os lares, em todas as famílias, em todas as classes sociais, irmãos. E Jesus vira para mim e para você e fala: ame o teu inimigo e ore por aqueles que vos perseguem. Ore por aquele que vos persegue. Que tipo de oração? Oh Deus, pesa a mão naquela pessoa. Ser atropelado por um caminhão. Dá um câncer para ela, pai. Né? Mas não mata não, só para ela sofrer. Não é assim que a gente vê muitas vezes exemplos de oração por aí? É. Gente orando, eu já vi várias orações de gente orando assim: pesa a mão, pai. Pesa a mão sobre essa pessoa. Faz justiça, pai. A justiça de quem? De Deus? Porque a justiça de Deus é salvar.
é ter misericórdia e salvar, levar para a glória, para morar eternamente com você, na glória. Não é assim que você quer? Ou se essa pessoa chegar na glória, você vai virar para Deus e falar, Deus, me leva para o inferno, que eu não quero passar um minuto lá dessa pessoa. Ninguém vai falar isso. E o maior exemplo disso foi Jesus, quando estava sendo crucificado. Eu separei todos os textos daqui para a gente ir lendo, mas eu quero citar apenas, do que ficar toda hora ali. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que você deve orar? Pai, perdoa, Senhor, essa pessoa que me persegue no trabalho. Perdoa essa pessoa que tenta o mal contra mim. Perdoa essa pessoa que tem inveja de mim. Perdoa, Deus. Porque, na verdade, essa pessoa vive na ignorância. Encontre ela com teu amor, com tua luz e com a tua salvação. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Que difícil, né? Fazer uma oração dessa. Às vezes a gente vai fazer mais porque tem que fazer que com sinceridade, né? Porque às vezes a nossa boca vai querer falar uma coisa e o nosso coração está pedindo outra. Mas Jesus também, no verso 45, ele fala: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Além do caminho da perfeição passar pela obediência, esse caminho também passa pelo aceitar uma condição, de perceber uma condição, de entender uma condição. E qual é essa condição, irmãos? O que eu tenho que entender, o que você tem que entender, o que você tem que aceitar. A condição é que você é filho de Deus. E o que Jesus está dizendo aos seus discípulos, então, haja como filhos de Deus. Vocês não precisam provar para ninguém que vocês é filho de Deus por frequentar uma igreja. Vocês não precisam provar para ninguém que são filhos de Deus fazendo campanha. Vocês não precisam provar para ninguém que são filhos de Deus orando alto. Vocês não precisam para ninguém provar que são filhos de Deus, e Jesus vai tratar isso mais adiante, dando ofertas. Vocês não precisam provar a ninguém que vocês são filhos de Deus jejuando. Mas só uma maneira de vocês revelar de quem vocês são filhos. E o texto é bem claro. Agindo como seu Pai. E como Deus age? Olha que interessante. Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Espera aí, gente. A benignidade de Deus, o amor de Deus é sobre maus e bons. Eu tenho um amigo, mas perdi já o contato dele, e a maior crise dele na juventude era apontar o dedo para Deus e falar: Deus, eu te sirvo, eu te amo, eu faço tudo direitinho e vivo essa miséria. Olha lá o fulano de tal, é um beberrão, é um prostituto, e ele falava assim com Deus, e bravo na oração dele lá nas madrugadas que nós fazíamos uma vigília. Ele é um ímpio, e tem carro, tem dinheiro, come bife com batata. Ele falava assim, come bife com batata, e eu estou comendo arroz e ovo quase todo dia. Ele não entendia isso aqui, irmãos. A misericórdia de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus é sobre maus e bons. A mesma oportunidade que Deus dá para uma pessoa ímpia, Deus dá para uma pessoa que busca a santidade, que busca ser fiel a Deus. O grande problema é que muitos entendem errado isso e não exercitam a prática da justiça de Deus, a prática da ação de Deus em suas vidas. Espera aí, Deus vai me dar e eu vou ficar deitado.
É aquela canção, né? Do irmão, que eu não vou falar de que lugar que ele era, né? Deitado numa rede entre dois coqueiros. Não imagino o lugar, que eu não, porque não fica nenhum conceito, um preconceito. Mas ele orava a Deus e falava: Senhor Deus, me dê a oportunidade de trabalhar para o Senhor. Eu até vou cantar um hino para o Senhor. Manda um vento aqui me balançar, para que eu possa, no embalo desse balanço, cantar um hino. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar assim na vinha do Senhor. Sobra aqui, Pai. Misericórdia, irmãos. Essa era a vida desse amigo meu. Ele acreditava que aos seus, literalmente, que aos seus Deus dava quanto dorme. Né? Uma situação melhor, um trabalho bom, um emprego bom. E o texto que esse contexto, o contexto que esse texto está inserido não tem nada a ver sobre esse dar enquanto dorme. Então, o caminho da perfeição passa por uma condição: você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem que seguir o seu pai. Jesus falou que o quê? O meu pai trabalha em todo o tempo todo. E eu também. Paulo falou o quê? Sede imitadores de Cristo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E Paulo foi, de fato, um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo que mais viajou e mais pregou o Evangelho. Um plantador de igreja. Seja filho de Deus. Espelhe que você realmente é filho de Deus, não por frequentar uma igreja, não por dizer que é batista, presbiteriano, assembleiano, quadrangular. Não. Que a sua vida, que o seu pensamento seja além de qualquer placa de denominação ou de religiosidade. Se eu frequento, se eu sou presbiteriano, sou da quarta igreja, é porque eu me sinto bem aqui. É um bom lugar de estar com os irmãos, fiz amizade, tudo bem, mas eu sou filho de Deus. Eu vou falar do amor de Jesus. Eu vou falar, eu vou espelhar esse pai que é misericordioso, eu vou espelhar o meu pai que é bondoso. Eu quero espelhar o meu pai. Que os outros vejam de quem eu sou filho. Eu não sei vocês já passaram por uma situação dessa? De alguém que já conheceu os seus pais, muito bem conhecido, e não te viu há bastante tempo, e pergunta para você assim: você é filha de fulano de tal, de fulano de tal. E você fica assim: nossa, como é que você sabe? Porque além das afeições e características físicas, o seu comportamento, eu notei o seu jeito, e me lembra muito o seu pai, me lembra muito a sua mãe, a sua voz, o seu jeito manso, me lembra o seu pai. Que bom. Se alguém virasse para mim, virasse para você e falasse: você é diferente. Você é diferente. Eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus em você. Quantas pessoas já ouviu isso na sua vida? Ou quantas vezes você já ouviu isso na sua vida? Eu vejo Deus em você. No verso 46, Jesus também fala: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E Jesus fala que o caminho da perfeição passa pela certeza da recompensa. Certeza de uma recompensa. Mas qual que era a recompensa que Jesus está falando? Não era que os publicanos queriam ou buscavam. Era o quê? Dinheiro no bolso, matula cheia. Não era.
Não era dinheiro no bolso. Não era uma vida regalada. Não era uma vida cheia de, né, de coisas presentes e outras coisas mais. Não era isso. Martin Lloyd Jones, ao comentar esse versículo, ele fala que essa recompensa aqui é enquanto uma vida de graça com Deus, para nos fortalecer e nos predispor em ir além do senso comum. Essa recompensa aqui é uma predisposição que Deus me dá, e Deus te dá, como força, ânimo e alegria no coração, de ir além do ânimo comum. É uma força que Deus te dá, de você suportar as aflições da vida, de suportar as ciladas do inimigo, as acusações, aquilo que você suporta com graça, e você fazer diferente do que é esperado pelo mundo. Porque o mundo espera o quê? Que você pague o mal com o mal. Se eu recebi o mal, eu vou dar o mal. Porque a única coisa que eu tenho na minha mão é pedra. E se eu recebo pedrada, eu vou dar pedrada. Vem na minha mente aquela ilustração daquela guerreira mulata. A única mulher, eu não lembro se era da Etiópia, mas era uma mulher que se tornou uma grande guerreira e uma pessoa que perseguia outras tribos ali, e ela se converteu a Cristo. E um dia ela fazendo um evangelismo, alguém insertou uma batata nela. Pá, na meio da testa dela, ela ficou meio tonta. E pessoas dizem que viu ela procurar a batata, pegar a batata e guardar no bolso e continuar o evangelismo. Um ano depois, num culto de ação de graças, ela chega com um saco de batata e entrega como oferta. Está aqui a minha oferta a Deus nesse culto de ação de graças. Porque de uma agressão, eu trouxe uma oferta a Deus. Ela plantou aquela batata e colheu várias batatas e entregou a Deus. E é isso que Jesus está falando sobre a recompensa. É a graça que Deus nos dá, é a predisposição que Deus nos dá, a força de Deus nos dá, de fazer com que as pedradas que nós recebemos nessa vida, as batatadas ou as tomatadas que nós recebemos na vida, entregamos a Deus, em forma de gratidão a Deus. Deus, muito obrigado. Aqui. As ofensas não são minhas. Aqui, Deus. Aqui, Pai. Eu te dou graças por tudo que eu passei na vida. Entrego nas suas mãos. O Senhor é Deus. Obrigado porque de tantas batatas que eu colhi, daquela batata que eu levei, eu ainda trouxe para o Senhor. Eu sustentei a minha família. Meus irmãos, já ouvi situações. Olha que interessante isso. De um filho ouvir de seu pai a vida toda que ele não ia dar nada na vida. Você não vai dar nada na vida. Vai dar nada na vida. E aquela pessoa se torna um adulto bem-sucedido. Não para provar o pai, ao contrário, mas porque aquilo que ele recebeu a vida toda do pai serviu de estímulo para ele, de força para ele ser alguém na vida. Quantas pessoas nós não conhecemos assim? Pessoas que foram humilhadas em certas situações, chamada de burras, se tornou pessoas bem-sucedidas, acadêmicos bem-sucedidos. Essa recompensa aqui, que Jesus está falando aos seus discípulos, é exatamente essa graça de Deus, de você saber transformar o mal que você recebe em bênçãos para a sua vida e para todos que estão à sua volta. Mas Lloyd Jones ainda vai mais além. E ele fala que essa recompensa, além de ser terrena, é uma recompensa eterna. E que recompensa eterna é essa?
É uma intimidade plena com Deus que está reservado pela eternidade afora. E para terminar, irmãos, para concluir o verso 47 e 48, assim está escrito: e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem, faz parte do contexto anterior. E o 48, para concluir: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. E o caminho da perfeição passa pela realidade de um chamado. Primeiro, caminho da perfeição passa pela obediência. Segundo, caminho da perfeição passa pela aceitação de uma condição, de sermos filhos de Deus. Terceiro, o caminho da perfeição passa pela certeza de uma recompensa. Que recompensa maravilhosa, irmãos. Eu já falei para vocês. E por último, o caminho da perfeição passa pela realidade de um chamado irresistível. Glória a Deus. Um chamado irresistível. Porque além de pertencer a Deus e parecer com Ele, nós fomos chamados a andar com Deus. Nós fomos chamados para ter um relacionamento íntimo com Deus. Nós fomos chamados para viver essa amizade perfeita e verdadeira com Deus. Qual que é o propósito de Deus ter criado o homem? Quando Deus fez Adão e Eva lá no paraíso, Ele fez, botou no Éden e sumiu. Tá aí, fiz. Se viram aí, foi assim? Não, a palavra diz que Deus descia todo dia na viração da tarde, na viração do dia, para conversar com Adão e com Eva. Quantas vezes nós vemos a teofania de Deus no Antigo Testamento, Deus conversando com Jacó, Deus conversando com Isaac, Deus conversando com Sara, Deus conversando com Abraão. Quantas teofanias, quantas vezes Deus apareceu para seus filhos por meio de um anjo, de uma aparição no Antigo Testamento, para falar para mim e para você: eu estou presente. Eu não sou um Deus de longe, mas sou um Deus de perto. Eu criei para ter um relacionamento contigo. Eu te chamei para viver do seu lado, com você, o tempo todo. E o desafio nosso, irmãos, quando nós percebemos, e Jesus fala para a gente ser perfeito, como o Pai é perfeito. John Stott diz que a maravilhosa verdade do Evangelho é que Cristo alcançou essa perfeição em nosso favor. Olha que interessante que está escrito em 2 Coríntios 5:21. Eu vou abrir aqui, irmãos. Ali já. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe qual que é o termo grego usado para perfeito aqui no texto? Teleios, que aponta para o Antigo Testamento. Teotim significa justiça. E quando Jesus fala que nós devemos ser perfeitos, fala para os seus discípulos e para nós que nós devemos ser perfeitos como o Pai é perfeito, ele está falando que nós só podemos ser perfeitos porque fomos alcançados por uma justiça. Está falando para os seus discípulos que ele, a sua morte, o seu sangue, o seu sacrifício, os tornaria os seus discípulos perfeitos como Deus é perfeito. Não há outro caminho, irmãos, se não for por meio de Cristo. E é por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E se você quer desfrutar das bênçãos
que foram relatadas neste sermão dessa noite, não há outro caminho a não ser de você se entregar a Cristo totalmente. Pai, me muda. Me faça viver em novidade de vida. Já não viva, que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Importa que eu me diminua nos meus rompantes, naquilo que eu acho que é certo ao meu ver, para que Cristo cresça em mim. Eu me entregue totalmente a Cristo. Eu quero me entregar totalmente a Cristo. Eu quero me envolver totalmente com Cristo. Eu quero ser de Cristo. Porque não há outro caminho de ser perfeito como o Pai é perfeito, se não for por Cristo Jesus. E neste momento, Ele convida a fechar os olhos, a baixar a sua cabeça. Pai querido, Jesus Cristo, chamando os seus discípulos, aqueles a quem queriam caminhar de perto, queriam aprender dele como seu verdadeiro mestre. Mostra um caminho perfeito, um caminho sublime, que desafia as nossas vidas e o nosso coração tão desobediente. Um coração de dura serviço, que não aceita uma condição que não seja a que nós queremos. Um coração que busca recompensas perecíveis e passageiras. Um coração que quer fazer o que bem lhe agrade e escute apenas o chamado de sua própria consciência. Mas agora o Senhor diz, neste texto em que nós ouvimos da tua parte, que o Senhor nos chama a um caminho perfeito, maravilhoso demais para nós. Um caminho que vai nos libertar das mazelas deste mundo. Um caminho que vai nos libertar da contaminação deste mundo, da maldade deste mundo. Nos tornando, ó Pai, filhos e herdeiros de um Deus Todo-Poderoso. De um caminho que vai nos dar força e graça para agir de forma contrária aos ditames de um sistema maligno que está vivendo o nosso mundo. Oh, Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço pelos diversos testemunhos que aqui foram falados, dessa enfermeira que viu seu irmão ser assassinado na sua frente e resolveu fazer o caminho da obediência à tua palavra, mesmo seu coração pedindo vingança. Caminho daquela irmã que foi uma sanguinária e se converteu a ti e recebeu algo contra ela, ela fez algo, este algo se multiplicar e se tornar motivos de ação de graça ao Senhor. Eu sei que a vida é tão difícil. Eu sei quanto sofremos, ó Pai, e quanto recebemos cargas pesadas por meio das preocupações, da ansiedade. O quanto nós preocupamos com tantas coisas. Quanto nós somos ansiosos. E o Senhor fala ao meu coração e ao coração dos teus filhos essa noite de uma maneira tão bela. Por que vos preocupais com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir? Olha os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olha os passarinhos, que nem plantam, e nem colhem, nem semeiam, e nada nunca lhes faltou. Oh, Pai,
Nos ajude a entender que servimos, que somos filhos de um Deus que tudo criou, que tem todo o poder, e que nada, nada e de nada sentiremos falta, porque o Senhor é o nosso pastor. E pedimos a Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia, Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ministrar a ceia, já vamos concluir. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 em diante.